Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vamos todos nos colocar em pé agora e iniciar mais um culto em honra e agradecimento ao único e verdadeiro Deus. Amém? Peço que todos coloquem os celulares em silencioso a partir de agora, por favor, ou então desligados. Vamos orar então, meus irmãos. Amado Deus e poderoso Pai, Deus eterno e maravilhoso, Criador de todo o universo e autor da vida, em nome de Jesus Cristo, teu Cordeiro, aquele que se entregou para nos salvar e para garantir ao teu lado um lugar para nós por toda a eternidade, nós nos reunimos aqui hoje, declaramos que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Tu és o Criador do universo, Tu és o autor da vida, Tu és aquele que formou a cada um de nós. Por isso, ó Senhor, receba toda a honra, toda a glória. Contempla, ó Deus, os nossos corações e sonda, Senhor querido. Veja o amor que sentimos por Ti e a gratidão que temos por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teto que o Senhor coloca sobre as nossas cabeças. Obrigado, Senhor, pela comida que o Senhor coloca nas nossas mesas. Obrigado a Deus pela saúde, pela segurança, pelo bem-estar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos irmãos. Obrigado ao Senhor por suprir as nossas necessidades e por nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, por nos guardar em meio a esta pandemia e nos permitir estarmos aqui hoje, de pé, respirando, enquanto tantas pessoas perderam as suas vidas ou estão neste momento entubadas num leito de hospital. Senhor querido, que a partir de agora tudo aconteça aqui segundo a Tua vontade, conforme o Teu propósito, que o Teu Espírito Santo nos dê a direção, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a entendermos a Tua palavra, a crescermos no conhecimento. Pai, que a partir de agora, tudo aquilo que não provém de Ti seja tirado do nosso meio. Toda tristeza, toda amargura, toda preocupação, toda ira, toda angústia, toda dúvida, todo medo, tudo aquilo, ó Pai, que nos atrapalha, tudo aquilo que o inimigo lançou sobre nós, tentando nos derrubar, que seja repreendido agora pela autoridade do santo nome de Jesus. Que os nossos corações se encham com a Tua paz, com o Teu amor, que nós sintamos a partir de agora, ó Deus, a Tua presença e que a Tua glória encha este lugar. Senhor, receba todo louvor, toda adoração, pois tudo é para Ti. Tu, Senhor querido, é o Deus e Senhor das nossas vidas. Tudo que somos, tudo que temos, pertence a Ti. As nossas famílias, os nossos corações, as nossas almas, consagramos a Ti, Pai, e deixamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Que os corações de vocês, a partir de agora, estejam voltados para Deus. Que vocês sintam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que agora todas as preocupações, todos os pensamentos sejam deixados de lado. Que os nossos corações e os nossos ouvidos, a partir de agora, estejam atentos ao Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Ricardo pode se posicionar. Enquanto isso, eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus a nossa querida Alexandra Lima, que nos acompanha pela internet. Bem-vinda, Alequinha, que o teu coração se encha com a paz e com a presença do Senhor. Quero mandar um beijo também para minha mãe, Thelma Miranda, que nos assiste e nos acompanha pela internet. Um beijo, minha mãe. Que Deus te abençoe aí onde você está. Mandar um beijo também para minha querida tia Miriam Moreno, que nos acompanha lá de Imbu.
que aí onde você está, minha tia querida, que Deus te toque, te encha com a presença e com a paz dele. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos nos preparar para louvar e na sequência nós teremos a primeira parte do nosso culto dedicada ao estudo. E hoje, por ser um culto de Santa Ceia, eu trouxe um tema bem pertinente. Eu quero falar sobre o véu do templo, o véu que se rasgou no momento em que Jesus foi crucificado. Amém? Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Louvado seja Deus, lembrando que estão abertos os pedidos de oração. Aqueles que nos acompanham pela internet podem colocar aí nos comentários e no momento oportuno nós oraremos. E aqueles que estão presentes e que têm um pedido de oração, hoje eu pedirei que passem para o Evandro, porque a Simone teve que ficar em casa hoje. Nós tomamos vacina da Covid essa semana e ela teve uma reação muito forte, muita febre, vômito e queda de pressão, enfim, ela mal conseguiu dormir, mas a gente sabe que é só a reação da vacina, tá tudo bem, tá bom? Então hoje quem tiver um pedido de oração, procure por favor o nosso querido irmão Evandro. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu me rasgo o mundo inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente.
Aleluia. Glória a Deus, seja Deus. Aleluia. Vai, santo seja Deus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Obrigado. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou contigo do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos
Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Tatá, pega um pedacinho de papel higiênico, por favor, para eu limpar meu óculos aqui. Pode se sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que Deus os abençoe. Irmãos, conforme eu informei anteriormente, o tema que eu preparei para hoje é o véu no templo. Obrigado, filho. Como todos sabem, quando Jesus foi crucificado e quando o Jesus homem morreu, a Bíblia nos diz que o véu se rasgou, né? Mas eu quero abordar esse assunto e para que a gente entenda por que o véu se rasgou e qual é a representatividade do véu. Esse episódio está registrado, por exemplo, em Mateus, no capítulo 27, no verso 51, e diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Amém? Essa então é a passagem à qual eu me refiro. Então, para a gente começar, eu pergunto: qual era a importância do véu? Para que servia o véu? O véu, ele servia para guardar um lugar chamado o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo ficava guardada a Arca da Aliança, né? Êxodo, capítulo 26, do verso 30 ao 35, diz assim: palavras do Senhor: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Amém? Então, Deus ordenou que fosse construído o tabernáculo. O tabernáculo era a tenda que os hebreus usavam para adorar a Deus, para oferecerem sacrifícios no deserto, enquanto eles iam do Egito para a terra de Canaã. Amém? Nesse tabernáculo existia ali um lugar santo, um lugar onde eram expostos os pães da presença, ou os pães da proposição. Eram 12 pães, cada pão representava uma das tribos de Israel, e ali tinha uma série de utensílios consagrados, e ali os sacerdotes então entravam diariamente para fazer a manutenção, a limpeza, trocar os pães ali e tudo mais. Porém, além desse espaço, existia um lugar chamado o Santíssimo, o Santo do Santo, que é onde ficava, como nós vimos aqui, a Arca da Aliança. E esse lugar, então, ele era fechado por um véu. Esse véu foi produzido de acordo com as instruções dadas pelo próprio Deus. Amém? E aí, o que acontecia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes,
ele então adentrava naquele local, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano. E apenas o sumo sacerdote é quem podia ter acesso àquele lugar. Aquele lugar é onde a glória de Deus se manifestava, é onde a glória de Deus se apresentava. Amém? Hebreus, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer suas funções. Porém, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Amém? Então, irmãos, dentro do tabernáculo nós tínhamos lá o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Ninguém tinha acesso àquele lugar. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, nessas condições. Agora aqui eu quero só fazer a primeira pergunta. Quem já ouviu falar que o sacerdote entrava no Santo do Santo com uma corda amarrada? Porque se ele morresse lá, puxavam. Quem já ouviu falar isso? Eu também sempre escutei falar isso. Então agora, para a gente desmistificar, como o nosso compromisso aqui é com a verdade, eu digo para vocês, isso é uma tremenda de uma bobagem. Isso não está escrito na Bíblia em absolutamente nenhum lugar. Isso não existe na Bíblia. E segundo, isso não faz o menor sentido. Não faz sentido dizer que o sumo sacerdote entrava amarrado, mas que ele corria o risco de morrer caso ele estivesse em pecado. Isso não faz sentido e isso contradiz o que a Bíblia diz. Presta atenção. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Porém, nunca sem antes apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu. Olha aí. A Bíblia diz que o sumo sacerdote jamais entraria no Santo dos Santos sem antes oferecer sangue pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Então como é que você vai me dizer assim, não, mas ele entrava lá e se ele tivesse em pecado, não tem lógica. Não existe isso. É uma regra. Ele não podia adentrar o lugar santíssimo sem antes fazer essa expiação pelos próprios pecados dele e pelo pecado do povo. Amém? Então, de onde surgiu essa ideia de que o sacerdote entrava amarrado? Isso aí surgiu nessas igrejas que ensinam esse monte de bobagem que a gente conhece. Tudo que é bobagem que a gente conhece, pois é, vem do homem, não vem da Bíblia. Amém? Porque Deus mantinha o local da sua glória separado dos homens. Vamos pensar. Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído para que ali fossem oferecidos os sacrifícios. Ali foi colocada a Arca da Aliança e no lugar santíssimo a glória de Deus
se materializava. A glória de Deus enchia aquele lugar. Por que então que tinha que ter um véu? Por que não existia um acesso liberado ali? Por que tinha que ter essa separação? Por causa dos pecados. O pecado sempre fez separação entre Deus e os homens. Sempre. Isaías, capítulo 59, verso 2, diz assim: mas as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês a face do Senhor, e por isso ele não os ouvirá. Então o pecado sempre fez separação entre Deus e o homem. Então não era possível que a glória de Deus tivesse ali contato direto com o pecado, com a maldade. Por isso era necessário então um véu. Por isso Deus ordenou o véu. Por isso o sumo sacerdote precisava primeiro fazer uma expiação de sangue, se livrar dos seus pecados para então poder ter acesso à glória de Deus. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Colossenses 1:21, antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa de suas obras más. Amém? Então é por isso que Deus mantinha o lugar santíssimo guardado, separado, preservado. Amém? Agora, a pergunta mais importante: por que o véu rasgou quando Cristo homem foi sacrificado? Por quê? A Bíblia nos diz, como eu li aqui em Mateus, que no momento em que Jesus expirou, Jesus entregou o seu espírito, e aí Jesus então morreu. Naquele momento, o véu, esse véu aqui que a gente está falando, que se encontrava no templo construído por Salomão, esse véu se rasgou. Por quê? Simples. Porque com o sacrifício de Jesus foi estabelecida a nova aliança. Foi estabelecida uma nova ordem. E o lugar santíssimo deixou de existir. Aquele lugar chamado de Santo dos Santos, aquele lugar onde a glória de Deus se manifestava, onde o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote tinha acesso, esse lugar deixou de existir. Esse lugar perdeu totalmente o sentido, perdeu totalmente a sua razão. Hebreus capítulo 9, do verso 8 ao verso 12. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é apenas uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Vocês perceberam? Então aquelas regras todas da lei de Moisés foi imposta até quando? Até o tempo da nova ordem. E aí o tempo da nova ordem chegou, Jesus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não foi por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? Então, irmãos, quando
quando a condição de adoração a Deus e de expiação pelo pecado estava sujeita à lei de Moisés, era necessário então que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse ali e oferecesse o sacrifício. Quando Jesus foi crucificado, Jesus foi o sacrifício definitivo. Acabaram os sacrifícios. Não tem mais necessidade de sacrifício algum. Porque agora chegou o tempo da nova ordem. Então o véu se rasgou, o Santo do Santo agora deixou de existir. Acabou aquele lugar, perdeu totalmente a sua função, totalmente a sua razão. E Jesus, então, ele entrou no Santo dos Santos. Não no Santo dos Santos feito por homens, no Santo dos Santos celestial. E uma vez por todas, ele ofereceu um sacrifício definitivo. E assim ele obteve a redenção eterna. Amém? Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se assim pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos os sacrifícios? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém, irmãos? Então, é por isso que o véu se rasgou, porque agora o sacrifício que nos purifica, o sacrifício que tira o nosso pecado, o que nos permite o acesso a Deus, é Jesus Cristo. Aquele véu, aquela coisa, aquela cerimônia, aquela regra, tudo aquilo deixou de existir. Amém? Aí nós temos uma pergunta interessante. Quer dizer então que o véu deixou de existir? O véu foi rasgado. Jesus foi o sacrifício definitivo. Mas e aí, o véu deixou de existir? Essa pergunta tem uma resposta dupla. Fisicamente, sim. Fisicamente, o véu deixou de existir. Simbolicamente, não. Por quê? Porque hoje, o véu é Jesus. Jesus substituiu o véu. O véu fazia separação entre os pecadores e Deus, exatamente como Jesus faz hoje. Jesus hoje é o véu. Jesus hoje é quem separa os pecadores de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 13 ao 16. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, presta atenção, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas,
Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha aí. Vocês perceberam? Então, o véu fisicamente deixou de existir. Porém, simbolicamente, o véu continua existindo. O véu é Jesus. É Jesus quem hoje separa os homens pecadores de Deus. Hebreus capítulo 10, do verso 16 ao 20. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Então Jesus hoje nos permite o acesso direto a Deus. Hoje nós temos acesso direto à glória de Deus. Hoje nós falamos e Deus nos ouve. Por quê? Porque Jesus nos abriu um novo caminho. Jesus nos deu um novo acesso a Deus. Jesus colocou o seu próprio corpo em lugar do véu. Então hoje, quem tem Jesus tem acesso à glória e à presença de Deus. Amém? E para finalizarmos, eu pergunto, considerando que o véu se rasgou e que o lugar santíssimo deixou de existir, há alguma outra forma de se chegar a Deus? O véu rasgou, o lugar santíssimo deixou de existir. Jesus hoje é o véu. Há alguma outra forma de você chegar a Deus? Negativo. A única forma de ter acesso a Deus e de se tornar filho dele é através da fé em Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 5 ao verso 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos. É por isso que em João, capítulo 1, verso 46, Jesus diz assim, eu sou o caminho. Ele mesmo afirma, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Amém? Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Jesus Cristo, por meio de quem fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Efésios capítulo 3, do verso 10 ao 12. A intenção da graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Portanto, o véu se rasgou naquele dia como um sinal claro, como um alerta claro. Chegou a nova ordem, chegou o novo tempo. Esses rituais, essa tradição judaica, isso aí tudo está para trás. Isso aí tudo era apenas uma sombra, era apenas uma ideia do que estava por vir. Antigamente, as pessoas tinham acesso a Deus conforme todas aquelas regras e condições estabelecidas na lei de Moisés. Hoje, porém,
Aquele que crê em Jesus Cristo tem acesso livre a Deus. E não há outro caminho. Quem quer ser ouvido por Deus tem que crer em Jesus. Não adianta fazer promessa para santo, acender vela, fazer voto, fazer simpatia. Não adianta nada disso. Não adianta achar que por você estender a tua mão ao necessitado, você vai chegar a Deus. Não vai. Não vai. Se você achar que você vai para o céu, ou que você tem acesso a Deus, porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa que faz caridade, como muitos acreditam, eu sinto te informar que você vai para o inferno fazendo boas obras. Porque a Bíblia nos garante que nós somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A regra é clara. A salvação, ela vem pela fé. Pela fé em Cristo, o Cordeiro que Deus enviou para purificar o mundo, para tirar os nossos pecados e assim permitir que tenhamos acesso à glória divina e eterna. Amém? Louvado seja Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Como é gostoso, irmãos, falar de salvação, falar da obra de Jesus. Esse é meu assunto favorito, vocês sabem. Eu nunca escondi isso. Porque uma vez eu escutei até uma história de uma igreja aí que eu não sei qual é. Também nem sei se isso é verdade, mas enfim, vale para uma reflexão. Um pastor chamou o pessoal da igreja lá para dar testemunho. Quem tem uma bênção aí para contar? Aí formou ali uma fila de gente, e aí as pessoas ali foram contando, cada um a sua bênção. Aí um falou assim: olha, eu consegui trocar de carro. Peguei um carro zero, não é um carro da bem-vinda, mas quebra um galho. Aí vem o outro: ah, eu consegui trocar de casa. Comprei uma casa maior agora, tem uma piscina no fundo. Ah, que maravilha, louvado seja Deus. Aí vem uma senhorinha e diz assim: eu fui salva por Jesus. Aleluia. Eu estava morta em meus pecados, mas eu tomei posse da minha salvação. Aleluia. Aí o pastor vira para ela e fala assim: tá bom, irmão, mas conta a bênção. Que isso, irmão? Como assim? Nós temos a maior das bênçãos. Nós temos um lugar garantido para nós, ao lado do Senhor, por toda a eternidade. Você quer bênção maior que essa? Você está achando que um carro novo vale mais que isso? Que uma casa nova vale mais que isso? Então, irmãos, é necessário que a gente nunca se esqueça qual é o nosso tesouro. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O meu coração, vocês podem ter certeza, está na glória, está na eternidade. Esses dias eu até brinquei com a minha esposa, falei assim: olha, se caísse um meteoro na terra e acabasse com tudo, para mim já estava bom demais. Por quê? Porque eu vou para a glória. Eu vou para a eternidade. Isso aqui tudo é passageiro, isso aqui tudo vai ficar. Não me preocupo com nada disso não. O que eu me preocupo é... eu estou curioso para saber como é que é lá. Eu estou curioso para saber como é que é no céu. Porque nós não somos nem capazes de imaginar. Pensa na coisa mais bonita que você conhece aí. Pensa no perfume mais cheiroso que você já sentiu. Isso aí não chega nem perto. Não chega nem perto do que Deus tem preparado para nós. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui, irmão. Tem pedido de oração aí, Evandro? Deus maravilhoso, louvado seja teu santo nome, Senhor. Irmãos, nós vamos orar pelo Carlos Alberto Prado, que está internado com Covid, infelizmente. Também o João Carlos Silva, também internado com Covid. Marcelo e Márcia Zemela, também com Covid. Marcelo Zenon,
também com Covid. Puxa vida, hein? Quanta gente contaminada. Vamos orar também pela saúde e pela vida espiritual do Bernardo. Vamos orar também pelo nosso irmão Josué Lopes e pela sua família, porque a mãe do Josué faleceu nessa semana. Então nós vamos orar pelos que estão sofrendo, pelos que estão chorando nesse momento. Amém? Deixa eu ver se tem aqui pela internet também mais algum pedido de oração. Louvado seja Deus. Não, pela internet nós não temos mais nenhum pedido de oração. Então, meus irmãos, aí onde você está, você apenas curve a sua cabeça e ore comigo. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas vidas, todas essas almas que estão neste momento hospitalizadas, vítimas da Covid-19. Senhor, nós sabemos do quanto essa doença é terrível e assustadora. Por isso, ó Pai, nós podemos imaginar como estas pessoas estão angustiadas. Peço a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor visite e o Senhor cure o Carlos Alberto Prado, o João Carlos Silva, o Marcelo e a Márcia Zemela, também, Senhor, o Marcelo Zenon, todas essas pessoas que o Senhor tanto ama e que o Senhor tão bem conhece. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, motivos para se alegrarem e Te bendizerem. Que eles possam retornar para os seus lares, saudáveis, curados, para a Tua glória e Teu louvor. Peço a Ti, Senhor, que dê a eles a paciência necessária e a sabedoria necessária para superarem esse momento. Peço também, Pai, que o Senhor visite os familiares que com certeza estão muito angustiados, muito preocupados. Que o Senhor acalme os corações dos familiares e que o Senhor fortaleça a fé de cada um. Que todos eles tenham o coração voltado para Ti neste momento e que busquem, ó Deus, em Ti refúgio para superarem e vencerem esta batalha. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, pois eu confio na Tua fidelidade e no Teu amor. Amém. Senhor, coloco diante também a vida do Bernardo. O Bernardo, ó Deus, enfrenta um problema de saúde que o Senhor sabe qual é. Por isso eu peço que o Senhor o visite, o toque, e que pela autoridade do nome santo de Jesus, ele receba a cura. Que pela autoridade do nome santo de Jesus, esse mal que tem afligido a vida do Bernardo seja repreendido. Peço a Ti, Pai, que fortaleça espiritualmente o Teu servo. Que o Senhor mostre para ele que longe de Ti não há vida, que longe de Ti não há esperança. Que os ouvidos dele estejam atentos à Tua palavra, que o coração dele se volte para Ti, que ele firme os pés na rocha que é Jesus e que ele siga o caminho que o Senhor tem determinado para ele, para que o Teu nome seja glorificado e para que ele prove uma transformação completa na vida, em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti o Teu servo Josué Lopes, a quem o Senhor tanto ama e tão bem conhece. Senhor, o Senhor sabe do compromisso deste homem com a Tua obra, o Senhor sabe, ó Deus, do amor que ele tem ao próximo. Peço a Ti, Pai, que o abençoe cada vez mais. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame sobre ele, em cumprimento à Tua palavra, cada vez mais prosperidade, cada vez mais bênção, que o Senhor dê a ele cada vez mais condição para a Tua glória e Teu louvor. Neste momento também, ó Pai, eu peço a Ti que visite o Josué e os familiares que estão sofrendo pela partida da mãe dele. Sabemos, ó Deus, que a morte sempre deixa um buraco, um vazio e muita dor. Então, Senhor, eu peço que o Senhor preencha este buraco com o Teu amor e com a Tua presença. Peço a Deus que o Senhor passe o Teu bálsamo em cada coração e que o Senhor trabalhe nessa dor para que ela vire uma doce lembrança, uma doce saudade em pouco tempo.
Tudo, Senhor querido, para a tua glória e teu louvor. Pai amado, coloco diante de ti também as pessoas pelas quais nós temos orado ao longo desta semana. Oramos, ó Deus, pela saúde da Rosalina Silva, da Thalita, da Priscila, da Adriana e do Cosme. O Senhor sabe qual o problema cada um deles enfrenta e confiamos em Ti porque sabemos que o Senhor tem poder para curá-los, para restaurar a saúde de cada um. Então que assim seja para a Tua glória e Teu louvor. Pai, oramos pelas famílias da Madalena, da Laura, da Juliana, da Nicole, do Bruno, da Débora, da Tamires, da Carla, da Adriana Dias, da Ágata, do Juninho e da Rosana, para que o Senhor os visite, para que o Senhor trabalhe nestes lares. Sabemos, ó Deus, que os lares, as famílias, são um alvo constante de Satanás. Sabemos, ó Deus, que ele lança ali, Pai, discórdia, que ele lança ali tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim, tentando separar e destruir as famílias. Mas sabemos, ó Deus, que o Teu poder está sobre tudo e que não há nada que resista ao Teu nome. Por isso, ó Deus, eu entrego todas essas famílias nas Tuas mãos e peço, ó Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua glória, a Tua luz. E que onde, ó Deus, hoje haja ferramentas, dardos, qualquer ação maligna, que seja destruído por Ti e que passe ali, ó Deus, a existir e a reinar a Tua luz, a Tua presença, o Teu amor e a Tua paz, em nome de Jesus. Senhor, colocamos diante de Ti as vidas do Diego, do Ronald, da Tatiana, da Paula Cristina, do Dionísio, da Beatriz e da Tamires. Todos eles, ó Deus, buscam em Ti refrigério, socorro, paz, alento. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada uma destas vidas, que o Senhor sonde cada coração, que o Senhor remova o que precisa ser removido, que o Senhor trate o que precisa ser tratado, que o Senhor conserte o que está quebrado, para que todas essas pessoas provem do Teu amor e da Tua paz. Dê a eles, ó Deus, a sabedoria necessária para entenderem qual é a direção que o Senhor tem para eles. Dê a eles, ó Deus, o entendimento necessário para buscarem a Tua presença, para buscarem a Tua face, para colocarem, ó Deus, as suas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que eles provem assim uma transformação completa, em nome de Jesus. Pai amado, colocamos diante de Ti também a vida profissional do Denner, da Geórgia e do Evandro. Senhor, nós sabemos que nada Te é difícil ou impossível. Sabemos, ó Deus, que basta uma ordem Tua e uma porta se abre. Basta, Senhor, uma palavra Tua e um milagre acontece. Por isso, ó Senhor, pela fé que nós temos em Ti, pela confiança que nós temos em Ti, Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abra portas, que o Senhor abençoe a vida profissional dos Teus filhos que clamam a Ti, que clamam o Teu socorro, para que em breve, ó Deus, todos eles possam testemunhar de Ti e que o Teu nome seja glorificado nestas vidas. Senhor, colocamos diante de Ti também mais uma vez o ministério que inicia, ó Deus, do pastor Leonardo, do pastor William e do pastor Fernando. Pai amado, eles estão lá na Bahia. Estão na Bahia, Senhor, para proclamarem a Tua palavra, para espalharem o Teu evangelho. Sabemos, ó Deus, que a luta ali vai ser grande. Sabemos, ó Deus, que o Teu evangelho enfrenta naquele lugar muita resistência. Então eu peço que o Senhor dê aos Teus servos capacidade, que o Senhor dê aos Teus servos resiliência, paciência, força, para levarem a Tua palavra adiante. Que o ministério, ó Deus, que se inicia agora, seja pautado na Tua palavra, baseado na Tua verdade, sem interferência humana, sem doutrina de homem, mas que seja inteiramente guiado pelo Teu Espírito, para que a Tua vontade prevaleça e para que o Teu nome seja glorificado. Pai amado, aproveito também e coloco diante de Ti o nosso ministério. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada coração aqui. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor encha e capacite todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham de casa. Que o Senhor faça crescer em todos nós o Teu Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre este povo os dons espirituais.
Que o Senhor derrame sobre este povo cada vez mais sabedoria. Que este povo, Pai, o teu rebanho, cresça na graça e no conhecimento de Jesus. E que o Senhor use cada vez mais este rebanho para alcançar e abençoar outras vidas. Que através de nós outras vidas sejam transformadas, abençoadas, iluminadas, transformadas pelo teu amor e pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ricardo, pode se preparar para louvar a Deus mais uma vez, por favor, irmão? Eu quero, enquanto isso, saudar com a paz do nosso Senhor Jesus, nosso querido irmão Marcos Frangucci. Um beijo para você, meu irmão, que Deus te abençoe, que seu coração se encha com a paz e com a presença do Senhor nosso Deus. Amém. Espero que o seu netinho Miguel esteja bem. Depois, se você puder, me mande notícias, tá bom? Aí pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelos comentários. Quero mandar também um beijo e um abraço para o nosso irmão Natal Lopes, que nos acompanha pela internet. Eu não o conheço, irmão, mas eu notei que você nos acompanha. Sei que você é amigo do nosso evangelista Evandro. Então, que Deus te abençoe, te encha e que você tenha nesse momento aí a plena paz do Senhor. Amém? Quero mandar um beijo também para nossa irmã Rebeca Veríssimo, que nos acompanha pela internet. Um beijo e um abraço para você, minha irmã. Que Deus te acompanhe, te encha neste momento, que o seu coração se fortaleça na esperança e na confiança em Deus. Quero mandar também um beijo e um abraço para nossa querida irmã Maria França, que nos acompanha lá de longe, lá da Zona Leste. Que o teu coração se encha com a presença e com o amor do nosso Senhor. Amém? Eu vi aqui, minha irmã, que você pede oração agora pelo Francisco. Eu vou orar, então vou deixar aqui para orar na sequência por ele, tá bom? E é isso, meus irmãos. Neste momento, então, nós vamos louvar a Deus. Quem for ofertar ou dizimar na obra do Senhor, aproveite esse momento e faça exatamente como a palavra de Deus nos ensina. Cada um contribua segundo propôs no coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós não devemos fazer absolutamente nada por obrigação e nem com tristeza. Nós devemos fazer por gratidão. Se as tuas contas estão pagas, se tem comida na tua mesa, se tem um teto sobre a sua cabeça, se as tuas necessidades foram supridas, então seja grato, seja agradecido a Deus. E a forma como você demonstra essa gratidão é estendendo a tua mão ao necessitado, é ajudando aquele que, infelizmente, passa por necessidade. Nem todos têm o que você tem, nem todos vivem como você vive. E se você pode ajudar, então ajude. Amém? Para a honra e glória do Senhor, nós temos aqui ajudado algumas pessoas. Somos uma igreja pequena ainda, mas Deus há de nos transformar num grande ministério. Amém. E seguindo esse caminho, eu creio que nós poderemos ajudar muitas e muitas pessoas. Amém? Então que se cumpra a palavra de Deus na minha e na sua vida. A aquele que tem, mais ainda será dado. Deus conhece os nossos corações, sabe da nossa gratidão, sabe do nosso compromisso. Então a palavra do Senhor vai se cumprir e Deus vai derramar sobre nós cada vez mais, você pode ter certeza disso. Cada vez mais prosperidade, cada vez mais bênção. Não porque Deus quer nos enriquecer, mas porque Deus sabe que vale a pena investir nesse povo, porque esse povo é um povo grato e é um povo que ama o próximo. Amém? Aqueles que nos acompanham de casa e que queiram ofertar e dizimar também, é só me acionar pelo WhatsApp, que eu mando aí a chave Pix, os dados bancários, e eu oro também pela tua oferta e pelo teu dízimo aí onde você está. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós temos um estudo que se faz presente em nossas vidas. Né? Aleluia! É um tudo poderoso. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia.
Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Glória a Deus. Toda ordem as estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem cordas que se mexem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na hora que tudo virou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho nem cordas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na hora que tudo virou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade na vida deste rebanho, na vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por suprir as nossas necessidades, por permitir, ó Deus, que este rebanho tenha condição de ofertar na tua obra e socorrer o necessitado. Obrigado, ó Deus, por fazer cumprir a tua palavra nas nossas vidas. Multiplica, ó Pai, na vida de cada um, derrama cada vez mais prosperidade, cada vez mais bênção, mas mantendo os nossos corações sempre submissos e cheios de amor ao próximo e à tua obra, para a tua glória e teu louvor. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de nós irmos para a ceia, eu preciso compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
Em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 17. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês o servo de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu os vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Efrateu, de Belém, em Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. E nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Então, eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio mais uma vez, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam lhe comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que o matar.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá à luta contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e o atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Troca para mim, por favor, a tomada que eu trouxe ali, ó, que não está carregando. Inverte ali, porque não está funcionando. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, que a partir de agora eu fale movido pelo Teu Santo Espírito que habita em mim, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu povo seja consolado e cheio do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, todo mundo conhece bem essa história. Os filisteus estavam em guerra contra o povo de Israel, sob o reinado do rei Saul, e aí aparece Golias, aquele gigante, e ali então ele desafia as tropas de Israel, dizendo: faz o seguinte, não vamos guerrear não vamos perder tempo com guerra. Vem um de vocês contra mim, e quem ganhar leva tudo. Se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Se vocês vencerem, nós nos tornaremos os seus escravos. E o que acontece é que ninguém se colocou à disposição para enfrentar Golias. E aí, passado 40 dias naquela situação, aqueles homens totalmente apavorados, ninguém se manifestou, ninguém se colocou à disposição para enfrentar Golias. Então a primeira coisa que eu quero apontar e que eu quero que você entenda: esses homens eram israelitas, povo de Deus, servos do Deus Altíssimo. Saul reinava sobre eles. Saul foi ungido rei pelo próprio Deus, através do profeta Samuel. Mas diante de uma batalha, parece que simplesmente eles esqueceram disso. Diante de uma dificuldade, diante de uma luta grande, diante de um grande desafio, eles esqueceram. Peraí, vocês não são servos do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra? Vocês não são servo do Deus que tirou esse povo do Egito e colocou esse povo na terra prometida? Saul, o que é isso? Quem colocou você sobre rei em todo Israel? Não foi o Deus Altíssimo?
Foi. Só que toda essa turma se esqueceu disso. Bastou uma dificuldade, bastou uma batalha, bastou uma luta, uma tribulação, pronto, eles simplesmente se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito. Eles se esqueceram do poder e da fidelidade do Senhor. Aí surge uma figura, Davi, um jovem, pequenininho, pastor de ovelha, nunca tinha guerreado. E aí, Davi fica sabendo dessa história, Davi fica sabendo dessa situação. E aí Davi vai até o rei Saul e diz o seguinte: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. E assim o Senhor diz para ti hoje: não tenha o seu coração abatido por causa da batalha que você enfrenta. Não abata o seu coração por causa da dificuldade que você enfrenta. Não se assuste diante da luta que você enfrenta. Irmão, você serve o Deus Altíssimo. Você serve o Criador do Universo. Você não está servindo qualquer um, não. Você serve aquele que te tirou de uma vida de pecado e te colocou na condição de filho. Você serve aquele que te ama tão profundamente que ele deu o teu próprio filho para morrer em sacrifício no teu lugar. Você serve o Deus que abriu o mar. Você serve o Deus que ressuscitou mortos. Você serve o Deus que tem toda a autoridade e todo o poder. Esse é o Deus que você serve. Por isso o Senhor diz para ti: teu coração não deve ficar abatido por causa deste desafio, por causa desta luta. Amém? Foi necessário então que Davi fosse até aquele povo, para lembrar aquele povo: ó povo de Deus, não se abatam, não temam. Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus Altíssimo? Aonde que a dificuldade que você enfrenta hoje é maior que o Deus que você serve? Desde quando o problema que você enfrenta é difícil para o Criador do Universo? De onde você tirou a ideia de que este problema não tem solução? E aí, irmãos, por incrível que pareça, mesmo depois de Davi ter feito esse alerta, mesmo depois de Davi ter ido lá e dado essa injeção de ânimo naquele povo, o rei Saul fez o seguinte: Davi, então, já que você quer lutar, então luta, filho. Vai lá, mas peraí, mas vamos te preparar primeiro. Vou colocar em você a melhor armadura do reino, a minha. Põe a minha armadura nele. Dá para ele a minha espada. Olha isso. Davi foi lá, lembrou o rei quem era o Deus que ele servia. E Davi falou: eu vou lá, eu vou lutar com esse cara. E aí o rei Saul, mesmo diante deste alerta, mesmo diante dessa lembrança, ele ainda pensou que Davi ia enfrentar aquela situação com armas humanas, com uma condição humana. Faz o seguinte, Davi, pega a minha espada, não é tão grande quanto a dele, mas talvez ela resolva. Davi, coloca a minha armadura para que você não seja ferido. E aí Davi, na sua humildade, talvez não se sentiu à vontade em contrariar o rei, ele colocou. Só que aí Davi falou assim: ô rei, desculpa aí, mas eu não preciso de nada disso. Eu não preciso lidar com este problema com ferramentas humanas. Eu não preciso lidar com essa dificuldade com situações humanas. E desculpa, rei, com todo respeito,
Eu não darei ouvidos ao que você está dizendo. Eu não vou escutar o que o homem tem para me dizer. Sabe por quê? Porque eu vou lá. Eu vou encarar esse cara com a minha fé. Eu vou lá e vou lidar com este desafio em nome do Senhor. Quem vai garantir a minha vitória não é a sua espada, não é a sua armadura, é a fé que eu tenho em Deus. A fé que eu tenho em Deus vai me levar à vitória. A fé que eu tenho em Deus vai fazer esse gigante cair. A fé que eu tenho em Deus vai mostrar para todos vocês como é que se luta uma batalha. Não é com espada, não é com armadura, não é com estratégias humanas, mas é com esperança e confiança no Senhor. É assim, irmão. Então a luta que você enfrenta, a batalha que você enfrenta, talvez algumas pessoas tenham chegado a você e dito assim, faça isso. Aí vem um outro e fala assim, não, olha, eu acho melhor você fazer assim. Aí vem um outro e fala assim, escuta, por que você não faz assim? E o Senhor disse para ti, ouça apenas a minha palavra. Ouça somente a minha voz. Não se entregue, não se renda a armas humanas, achando que o que o homem tem para oferecer, achando, oh, aquela pessoa lá, ela pode me ajudar. Aquela pessoa lá, eu vou tratar ela assim porque eu tenho certos interesses. Para com isso. Deposita toda a tua fé e toda a tua esperança no Senhor. Esquece o resto. Esquece o resto. Irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu comecei a procurar emprego, em fevereiro desse ano, quando eu comecei a procurar emprego, eu citei as palavras que eu ouvi de um pastor muito famoso. E o pastor, ele dizia assim, olha, para vocês que estão procurando emprego, vocês têm que manter o teu networking ativo. Vocês têm que fazer contatos com muita gente. Então vai lá, vai atrás das pessoas, assim, assim, assado. Eu escutei aquilo, e aquilo me incomodou demais. Porque está errado. Eu não vou colocar a minha esperança em homem. Eu não vou depender de homem. E aí está gravado isso aqui, depois vocês podem procurar lá. Eu cheguei aqui, eu contei essa história e eu falei assim, sabe o que é que eu fiz? Eu entrei no meu LinkedIn e eu simplesmente deletei os contatos que eu tinha. As pessoas que eu conheço, de longa data, as pessoas com as quais eu já trabalhei, sabe o que é que eu fiz? Eu me desconectei deles. Me desconectei. Não pedi ajuda para ninguém. Não acionei ninguém. Porque a minha esperança e a minha confiança estão no Senhor. Deus tem poder para me colocar onde Ele quer. Deus tem poder para me dar o que eu preciso, sem que homem nenhum mexa um dedo. Eu não preciso de ninguém, assim como você. Aprenda a confiar e aprenda a depender. Dependa de Deus, não dependa de ninguém. Sento na dependência do Senhor. Ouvir a voz de Deus. Deixar de tentar lutar as suas batalhas e enfrentar as suas dificuldades com regras humanas, com conselhos humanos, com ferramentas humanas. E começar a lidar com os problemas, com as dificuldades, com o sofrimento. Com a arma espiritual que Deus te deu, que é a tua fé. Não tem batalha que você não vença. Amém? Tome posse dessa palavra, irmão. Tome posse dessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.
Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Nós vamos agora para o momento da ceia. Eu peço que a irmã que vai servir o pão primeiro venha até aqui. Glória a Deus, aleluia. Ricardo, pode se posicionar para louvar, meu irmão? Aleluia, Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui o Teu povo reunido, Teu povo que confia em Ti, Teu povo que crê em Ti. Estamos aqui neste momento celebrando a morte do nosso Senhor. Estamos neste momento celebrando o sacrifício de Jesus. E eu digo celebrar, Senhor, porque este momento não é um momento de tristeza, como muitos pensam. Esse momento é um momento de alegria, porque foi através deste sacrifício que nós vivemos. Foi através deste sacrifício que nós passamos a ter acesso à Tua glória, ao Teu lar. Senhor querido, coloco diante de Ti esta mesa, esse pão e esse suco, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Peço a Ti que santifique, peço a Ti que abençoe, pois estamos aqui em cumprimento à Tua santa palavra. Neste momento nós declaramos ao mundo que existe salvação e que a salvação acontece através de Jesus. Neste momento nós dizemos ao mundo que aquele que está perdido, que aquele que está morto em pecados e transgressões, encontram perdão no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela Tua obra redentora, pela Tua obra de salvação. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pode louvar, Rick. Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Que de graça Deus te dá, vem faminto saciar. Glória a Deus, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Peixes apanhar, mas Jesus os manda honrar. Ricardo. Ao tornar na paixão, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus.
porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Participe do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus, obrigado. Louvado seja Deus. Nos manda outra vez partir. Ao tornar a tarde, então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que nos ouve da ceia vir. Descerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Pois o vinho sem mistura Ele dá, e também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Porque toda vez que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participe do sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a ti. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, aleluia. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vem cear, aleluia. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Glórias a ti, Senhor. Saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, obrigado, Senhor,
Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por nos amar tão profundamente, não se atentando para as nossas falhas, para os nossos pecados, para as nossas fraquezas. Obrigado a Deus por se importar conosco desta forma. Obrigado, Senhor, por esse amor incondicional que te fez padecer, morrer em nosso lugar, sendo o Senhor inocente. Obrigado, Senhor, por garantir para nós um lugar junto a Ti por toda a eternidade. Senhor querido, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, para que nós sejamos capazes de transmitir este amor, de transmitir esta misericórdia, de transmitir essa graça que nos salvou, que nós sejamos capazes, ó Deus, de levar tudo isso para outras pessoas que ainda estão perdidas, que ainda estão condenadas. Peço a Ti, Pai querido, que faça crescer em nós o Teu Espírito Santo, que as nossas mentes se inclinem cada vez mais para as coisas espirituais e menos para as coisas carnais, que o nosso coração esteja sempre no céu, e que para o resto das nossas vidas, Pai, nós vivamos para Te servir e espalhar a Tua mensagem, espalhar o Teu amor. Peço a Deus que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos. O rebanho é Teu, Pai. São as Tuas ovelhas, são os Teus servos. Então, Senhor, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor use cada um, tanto os que estão presentes quanto aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor use cada um como Teu porta-voz, como Teu profeta, como ministro do Teu evangelho e da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu Te agradeço pelo amor e pela forma como o Senhor nos ama. Peço perdão, Pai, se em algo Te desagradamos. E peço que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais obedientes e submissos à Tua palavra. Que a cada dia, Senhor, nós sejamos capazes de Te agradar mais e de estarmos mais próximos daquilo que o Senhor deseja. Abençoe cada lar, cada família aqui representado. Dê aos pais sabedoria para lidarem com os seus filhos. Dê aos filhos sabedoria para se submeterem a seus pais. Dê aos casais sabedoria para se relacionarem com amor, com paciência e com mansidão. E que o elo que nos une, o amor, cresça cada vez mais e se fortaleça cada vez mais. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam repletas das Tuas bênçãos, mas que acima de tudo as nossas vidas sejam repletas da Tua graça. E que não nos falte, Senhor, fé e confiança nos momentos de dificuldade. Que nos momentos, ó Deus, em que fomos colocados à prova, nós nunca nos esqueçamos de quem é o Deus que nós servimos. Que nós nunca, ó Deus, nos afastemos de Ti. Que o Senhor seja o nosso refúgio. Que o Senhor seja a nossa fortaleza. E que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Tudo para a Tua glória e Teu louvor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e sempre. O poder pertence a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vão todos na paz do Senhor. Aleluia. Glória seja.